Mas aí, cara, você era um garoto, 18, 19, 20 anos ali. Pô, gasto total, né? Dormir mal, nem tá nem ligando, né, irmão? Nada, Só curtição, né? nada, era. É. Muita... Você era muito mais novo que a galera da banda, né? Total, era, pô, acho que não tinha ninguém mais novo que eu lá. Tinha até uns caras novos, mas É, a galera devia te zoar pra caramba, usava não? zoava. E eu comia água também, caía muita pilha, sem baile, brasiliense ainda. Meio, pô, Rio de Janeiro é uma cidade que tem que ter swing pra É, sobreviver. aqui é selva mesmo. Quando você sabe que o Rio é uma selva quando você dirige um carro, né, mesmo? Pô, Totalmente. bicho, não tem essa, cara. Aqui é o lugar mais selvagem que tem pra dirigir Mano, carro. imagina eu chegando aqui, a quantidade de volta que eu tomei. Voltas que, obviamente, voltaram depois de Aham. forma de ensinamento. Por exemplo, eu não tinha um médico da família, eu não tinha mecânico, eu não tinha um dentista, não tinha nada. Então tudo foi a primeira vez. Pô, mecânico até achar um, Pô, mano. bicho, Pô, é. eu tomei muita É volta. porque o Rio é um lugar que tem malandro demais e otário de menos, né, bicho? Então, infelizmente, Exatamente. essa fama é verdadeira, cara. Eu posso dizer porque eu, né, tô aqui há muitos anos. Mas, cara, você nessa época não conseguiu fazer mais nada, né? Era difícil, assim, eu acabei focando um pouco em compor, porque aí eu já começou um pouco essa era de gravação digital, né? Tinham saído os primeiros. Eu comprei um VS, o tão famoso VS, que todo mundo diz aí no show hoje em dia. Eu acho curioso isso, né? Porque o cara vai ter o VS do show, mas ninguém sabe o que é o VS. O VS não é o playback que toca atrás no Pro Tools ou no Logic ou no Live, né? Que ficou conhecido como VS, Ah, porque o primeiro aparelho que gerou aquilo era o VS, era o Virtual Station, né? Da Holland. sim. E eu tinha um que depois migrei para um laptop, depois migrei para um computador Mac com placa. Então, era uma época que também eu nem conseguia, e também eu tinha três características. Eu não tinha muito tempo para fazer outros trabalhos, eu não conhecia muita gente, também para nesse tempo off, Não tinha um não networking, né? tinha, porque eu só viajava. Sim. Às vezes aparecia uma coisa ou outra, gerado, assim, o Bala me chamava para alguma coisa, né, pontual ali, vindo da galera do Djavan. Mas então eu comecei a me meter nesse mundo que eu gostava também de produzir, de experimentar, comecei a conhecer sobre gravação. Mas então nessa época você conseguiu já começar a fazer isso? Já estava fazendo por alguém? Alguém já estava. Cara, eu já estava fazendo assim, comecei a fazer as minhas primeiras coisas e comecei a produzir e a trazer meus amigos de Brasília, né, para cá, para gravar e para gravar com as pessoas daqui, para conhecer. Então eu fiz muitos discos nessa época da galera de Brasília. Entendi, entendi. Aqui, artistas muito bons e acabei fazendo o meu primeiro Observatório? observatório. Meio que você realmente, esse álbum tem uma cara mais caseira mesmo, assim, né? E ele é aquele desejo muito longínquo de ser Marcus Miller, né? Que nessa época, se você tirasse uma xerox assim do Marcus Miller, eu ia estar abraçado lá nele. Mas que era um cara que tocava vários instrumentos, então também puxei de volta um pouquinho do piano que eu sabia tocar, puxei um pouquinho de guitarra ali, algumas coisas tentando buscar uma identidade mais minha. Então as músicas nasceram de loops, que era uma coisa que estava começando naquele momento, música eletrônica, assim, sabe, as livrarias de sampler estavam saindo, isso tudo foi naquele momento. Então eu acabei fazendo a coisa bem, bem caseiramente, mas depois fui apadrinhado também por outro amigo, Daniel Musi, o Léo Brandão e o Marcelo, que tinham um estúdio em Brasília, Audiotech. E aí fui mixar o disco lá, então o disco tem tá só o Henrico de Paul, ele também mixou uma música, masterizou. Mas ele é um reflexo assim bem... E ele o observatório, na verdade, é porque era um espelho das coisas que eu estava observando ali naquele momento. Por isso que acabou virando esse nome. Entendi. Cara, então vamos lá. De Observatório de que ano? 2000? Dois. 2002. Você foi com o Djavan até que ano? Até mais ou menos isso aí, 2000. E, cara, quando acabou o Djavan, você ficou sabendo como? E tem essa coisa engraçada, né? Como que você ficou sabendo que não está mais na banda? Não, na verdade, pelo menos que depois, alguns anos depois, voltei a trabalhar lá com ele, né? Mas sempre o que eu ouvi dele e da coisa, e eu acho que é o modo que funciona, ele sempre te convida
ir super tranquilamente, abertamente, educadamente, carinhosamente para aquela turnê, para aquele trabalho. Sim. Falou, galera, ó, acabou a turnê, tá todo mundo liberado. Ah, isso é deixado claro ali. É bem deixado claro e com tranquilidade, sem grilo nenhum. E aí, claro que a gente também fica vendo o movimento, fica sabendo. E aí, já quando estava mais ou menos para acabar a turnê, já tinha uma formação que estava para entrar, que era com o Serginho Carvalho, também meu irmãozão baixista lá de São Paulo, o Joãozinho Viana, que ia entrar, né, que é filho dele, Sim. e o Renato Fonseca. Isso a gente já meio que sabia que ia rolar. E o Max. E o Max, né? E eu lembro desse álbum. Qual que é esse álbum mesmo? Milagreiro. Milagreiro, eu lembro bem disso. Milagreiro. Que é um álbum completamente diferente já, né? Já. Aí ele já foi para outros caminhos, né? Outra maneira de tocar tal. E o que você acha que ele foi para esse caminho aqui? Por que você acha? Eu, assim, particularmente, para mim, não é que eu seja a pior fase do Djavan, mas é uma fase que eu menos curto do Djavan. Foi a partir do Milagreiro, né, cara? Até essa época eu era viciado, realmente eu via tudo de Djavan. Nesse álbum eu já sentia, assim, uma textura diferente, uma sonoridade diferente. A mudança da banda também, obviamente, influenciou nisso. Ele ainda tinha umas composições com umas harmonias mais broncas, aquele estilo de letra dele mais profunda, mas o som mudou, né, cara? Por que você acha que ele foi para esse lado aí? Pô, Uma Matheus, cobrança, você acha, assim, de mercado? Eu realmente, assim, eu não tenho uma resposta buscada em nenhum lugar. Essa é só um achismo. Entendi. Eu nunca conversei, assim, por nenhum motivo, mas nunca conversei, por que rolou isso ou aquilo. Eu acho que talvez ele tivesse uma vontade de renovar de alguma maneira, até eu mesmo já tinha sido uma renovação. Acho que ele estava buscando essa coisa de cada vez mais um caminho pop, né? E acho que também devia ter, ou teve, ou tem, uma vontade de estar com os filhos, ter uma experiência de tocar Entendi. com os filhos. O João já estava tocando muito, despontando. Pô, já tocava com a Cássia, naquela formação clássica da Cássia. É um super batera, um grande amigo também. Então acho que ficava uma coisa já, tipo, o Max já estava tocando. Pô, por que não chamar o João? Esses são os meus achismos. E aí, o Serginho Carvalho era o baixista que tinha gravado com o Max, o Renatinho Fonseca. Então, acho que tudo se alinhou ali para isso. E como é que chama isso aqui? A impressão digital dos músicos que sempre trabalharam com ele é muito forte, né? Desde o disco que você falou da voz e violão, os caras que tocaram, né? O Paulo Braga, o Luizão Maia, o Theo, o Hélio, tantos caras passaram ali, o Luizinho Avelar, enfim, Cisão, tantos esses músicos que vieram tocando eram músicos de muita identidade, assim, o Calazans, eu acho que é o cara que mais tem isso de uma maneira geral. Sempre que ele toca, você fala, é o Calazans, é um jeito muito não só especial, mas particular de tocar. E ele busca isso de alguma maneira. Assim, ele está sempre buscando um jeito diferente de se encaixar. Mas nessa época o Calazans saiu também, né? Então, mas é isso que eu queria dizer. Eu acho que tinha muito da galera ali no som. Tanto que a coisa que mais mudou foi o som, literalmente. Sim. Se você olhar as composições, elas têm, ainda no Milagreiro, ainda muito desse Djavan assim, mais conhecido. E depois eu acho que isso foi realmente se dissipando até na temática do que ele começou a falar e tudo. E foi abrandando, eu acho, que esse djavanismo que eu... Tô falando por mim, tá, galera? Essa é uma impressão e uma opinião pessoal. Então, acho que juntou esse momento, acho que foi ali juntar os filhos, Sim. trabalhar junto. Depois você voltou quando? Eu não lembro exatamente o ano, mas foi na turnê do Área, que era um disco que ele tinha começado de voz e violão, que eu acho que é o único disco que ele regravou coisas. Então ele regravou o Edu Lobo, regravou aquela versão do palco do Gil, ele fez umas regravações. Pelo que eu me lembro, esse disco tinha começado de voz e violão, e em algum momento acho que ele sentiu falta de alguma coisa ali para calçar. E aí veio a história do baixo acústico que ele queria colocar. E aí me chamaram de volta nessa turnê, então eu tocava a maioria do show baixo acústico. Você só tocou na turnê? Não, gravei. Aí a gente começou a gravar por cima dos violões que ele já tinha feito. Gravamos eu, Torquato, alguns percussionistas, Marquinho Lobo, o Leonardo Reis e o Marco Suzano, que acabou ficando
na maior parte do disco e foi pra turnê. Aí Então, essa turnê foi quem? Você? eu, o Torquato e o Suzano. Tá. E batera? Não tinha, era só nós três. Ah, é verdade, é verdade. Éramos só nós três. Não precisava, quer dizer, não que não precisava de um batera, mas pô, Marcos Suzano, cara, Não, foi a concepção ali do trabalho mesmo. Vocês ficaram o quê? Um ano mais ou menos? a gente rodou pouco essa turnê, rodou um ano. E aí ele não me lembro direito, mas eu acho que ele teve alguma coisa de disposição de saúde, assim. Aí pediram para dar um tempo. Entendi. Aí quando voltou, ele já voltou com outro disco e com outra banda. Obrigado por ter assistido a esse corte do Starling Cast. Você pode assistir o episódio completo aqui na descrição do vídeo. E aproveita se você é guitarrista para fazer parte da maior escola virtual do Brasil, exclusiva para guitarristas, tocando ali no QR Code ou então na descrição do vídeo. Te aguardo lá.